Estamos de volta com o meu, com o seu, com o nosso Fala Goiás de hoje. Você participa comigo pelo WhatsApp 62996358589. Daqui a pouquinho eu vou abrir a sua mensagem aqui na nossa tela. Eu quero saber se você aí de casa, aí do trabalho, vai me convencer a dar um presente especial hoje no final do programa. Mas antes, estamos aqui já em nossos estúdios com a presença do candidato à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, Goiás, Pedro Miranda, que, assim como os outros candidatos, também terá 20 minutos a partir de agora, sendo cronometrados na tela. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Dani. Obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos os nossos telespectadores do Fala Goiás, aqui na TV Goiânia. É uma satisfação falar com a sociedade e com a advocacia goiana. Uma chapa hoje que forma praticamente oposição à atual presidência. É um desafio enorme para você e para os seus companheiros de chapa, né? É um desafio enorme, mas o desafio ele é, sobretudo, por representar também a maioria da advocacia que está insatisfeita com o atual cenário que hoje vive a classe. E quando nós temos uma classe fragilizada, quem acaba recebendo os reflexos negativos disso é a própria população, Dani. Quais as suas principais propostas para fortalecer a representatividade do advogado na classe e também na sociedade? Olha, para fortalecermos a representatividade da advocacia, a valorização da advocacia, em primeiro lugar, nós temos que dar condição para a advocacia se estabelecer. O que hoje a Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás não faz. Pelo contrário, hoje ela só se preocupa com os seus, ela só se preocupa com uma gestão da porta para dentro. De outro lado, para termos uma advocacia valorizada, uma advocacia que de fato é respeitada, nós precisamos de independência dos governos. Hoje a Ordem é um puxadinho dos governos. Hoje a Ordem sustenta os seus cargos comissionados, indicados, das amizades entre presidente da OAB e os diversos setores, seja ele do Legislativo, do Executivo. Se nós tivermos uma Ordem que se impõe, uma ordem que não abaixa a cabeça, certamente nós teremos uma advocacia valorizada e, por consequência, uma sociedade também bem representada. A valorização do advogado recém-aprovado na ordem para poder iniciar no mercado de trabalho, quais serão as suas propostas para essa valorização e essa promoção desse advogado recém-formado? Olha, a advocacia que hoje tem acesso à sua habilitação, que vai ali numa cerimônia bonita, uma cerimônia onde todos estão falando que a advocacia é a melhor das profissões, falando do sonho da advocacia, falando que a advocacia não é profissão para covardes. Aquela turma que está ali dizendo isso para você é uma turma que não enfrenta a realidade da advocacia. É uma turma que vive com os seus escritórios fazendo da OAB o balcão de negócio. E atualmente, quando essa advocacia deixa essa cerimônia, qual mercado ela encontra? Um mercado que não possibilita a sua atuação. Um mercado que, não por opção, leva a advocacia hoje a ser motorista de aplicativo, a buscar outros empreendimentos, não que sejam deméritos, não que sejam um erro, mas quando isso não é uma opção, isso sim se torna um problema da ordem. E hoje a ordem simplesmente não faz. Esse é um problema da ordem, esse é um problema da Escola Superior da Advocacia. Escola Superior de Advocacia, que você sendo eleito tem propostas para viabilizar, inclusive, o acesso dos interiores, nós estivemos conversando no rádio sobre isso, a um núcleo. Como que vai funcionar isso para as subseções? Olha, Dani, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos destinar recursos com prioridades. Porque hoje a ordem ela destina recursos a festas e confraternizações em mais de R$1 milhão. O que é que nós temos que fazer pela advocacia que inicia a sua carreira? Primeiro, um curso preparatório sério, um curso de no mínimo 6 meses, para mostrar para a advocacia todo o cenário prático jurídico que ela enfrentará nos próximos anos. Além disso, para subseções, o que nós temos? Nós vamos implantar uma unidade da Escola Superior de Advocacia nas mais de 55 subseções que nós temos. Vamos dizer o seguinte, isso é impossível.
Isso não tem como fazer acontecer. Bom, se destinarmos os recursos, se tivermos diálogos institucionais sérios, se tivermos perspectivas de enfrentamento sérias, sem baixar a cabeça, nós faremos. Eu não estou dizendo que no interior nós faremos um grande quarteirão de salas de aula da Escola Superior de Advocacia, não, mas que no interior precisa dos seus convênios, tem instituições para fazer esses convênios, para que a Escola Superior funcione e, de fato, sirva a advocacia no interior. É isso que a advocacia precisa, de uma escola superior séria, que entregue um curso preparatório a exemplo do que entrega, por exemplo, a magistratura, o Ministério Público, aqueles que passam em concursos tão difíceis, são submetidos a cursos preparatórios longos. Não é esse negócio de 1 dia, 2 dias, não. Muito bem. Sobre a transparência hoje, inclusive em relação à prestação de contas, os gastos da ordem hoje, vocês têm acesso a esses dados? Como está a transparência e o que você pretende implementar caso eleito? Olha, eu faço um pedido para você, advogado e advogada, que nos acompanhe agora. Acesse lá o site institucional da UAB e vá lá na aba Transparência. Veja com os seus próprios olhos o que nós estamos falando aqui. A ordem simplesmente não entrega qualquer tipo de publicidade efetiva aos gastos dos recursos financeiros da advocacia goiana. E depois quer reclamar de inadimplência. Além de ser a anuidade a segunda mais cara do país, também não entrega para aqueles que pagam o que é feito com os seus recursos. Não há sequer motivo, então, para fazer esse pagamento. Qual é o recurso que nós precisamos utilizar de técnica? E qual é a técnica? O que é que nós queremos fazer para que isso mude completamente? Nós, no nosso primeiro ano de mandato, nós vamos contratar uma equipe econômica técnica, profissionalizada, com cientistas econômicos, que vão apresentar dados técnicos para a advocacia e que apresentará a destinação dos recursos em tempo real. Nós vamos discutir orçamento, nós vamos discutir a destinação, nós vamos discutir tudo isso com a advocacia goiana e parar de fazer essa gestão escondida, porque hoje a ordem faz uma gestão escondida, pensando lá nos seus interesses e nos seus escritórios. Prerrogativas, a violação das prerrogativas dos advogados. Quais medidas concretas você, enquanto presidente eleito, caso eleito, irá tomar para garantir que essas prerrogativas sejam mantidas? Olha, em primeiro lugar, nós precisamos tomar medidas preventivas e também há a remediação. Mas as medidas preventivas são justamente do respeito à advocacia. É preciso haver respeito à advocacia. Hoje, o que acontece? Quando alguém é encaminhado, por exemplo, à central de flagrante, a advocacia fica perdida. A advocacia não sabe para onde vai, como vai, onde vai chegar. A advocacia não consegue sequer ligar em um lugar que atenda com rapidez, com agilidade. A advocacia que pede para o conduzido esperar para o interrogatório. Não acontece em algumas vezes. O que tem que ser feito então? Respeito. Nós vamos criar uma unidade de atendimento para as prerrogativas dos criminalistas, das criminalistas. Esse é um exemplo. Essa unidade ficará responsável então, de maneira integral, por fazer a intermediação com as unidades, seja uma delegacia, seja o Ministério Público, seja uma central de flagrante, e aí sim haverá um protocolo em que a advocacia pede, por exemplo, para o conduzido aguardar, porque há um advogado chegando, e é isso que interessa a advocacia. A advocacia está cansada de chegar perto dos complexos prisionais, andar quilômetros e quilômetros, perder um dia de viagem lá, para chegar e ter procedimento acontecendo da Polícia Penal. Não é errado o procedimento, mas o errado é a advocacia não ser valorizada ou respeitada minimamente, para ser avisada com antecedência, para ser avisada que está acontecendo, um telefone para a advocacia ligar e saber que vai ter atendimento naquele dia. Esse é um dos exemplos. As demoras no nosso sistema judiciário, o quanto a gente espera e a advocacia cansa de ligar. O que é que tem que fazer o advogado e a advogada? Ir até o fórum para bater lá no balcão, chamar um atendente e falar: eu queria que o meu processo tivesse celeridade. Isso tem que acabar.
Isso é papel da OAB. A OAB precisa fazer essa intermediação. A OAB precisa trabalhar em favor da advocacia de maneira que, inclusive, otimize o tempo. Porque hoje o que o advogado e a advogada vende? Tempo. É isso que nós vamos fazer. Como seria essa intermediação? Você falou de um tema aqui muito importante, que seria essa intermediação jurídica entre a ordem, o tribunal ou a central de flagrantes. Você citou o caso das centrais, com o advogado. Seria através de um telefone? Seria através de plantonistas? Qual seria a viabilidade disso? Vamos dar um exemplo, então, concreto. O advogado, ele recebe uma ligação de um familiar e diz: meu filho foi conduzido à central de flagrante. E aí, o que diz a mãe nesse momento? Cadê meu filho? O que aconteceu? Para onde ele foi? O advogado e a advogada vai ter um telefone para ele ligar e ser atendido. Não é para ficar na linha lá, não. Não é para ficar escutando a musiquinha lá, não. É para ser atendido. É para ser atendido por uma equipe contratada para isso também, para fazer essa intermediação. E aí ele vai falar o nome do indivíduo, os dados do indivíduo que foi conduzido e o que vai fazer essa central de prerrogativas. Ela vai conduzir o advogado, depois das suas averiguações, com o sistema da central de flagrante integrado, com o sistema das delegacias, e aí sim, ela vai avisar ao colega advogado onde é que o conduzido vai, qual que é a previsão, o que está acontecendo, quem é a viatura que está encaminhando, e nós precisamos fazer isso como? Com diálogo institucional. Mas se ele não acontece, a OAB precisa sim tomar as providências cabíveis. Teve casos recentes, ainda falando de prerrogativas, doutor, em casos de policiais civis que chegaram, inclusive, a xingar advogados no exercício de sua função em espaço público dentro da Central Geral de Flagrantes, aqui em Goiânia. Um exemplo, mandou, inclusive, abre aspas, o advogado lamber sabão e desrespeitou, posteriormente, o mesmo elemento, o mesmo agente público, desrespeitou uma advogada mulher. Isso são coisas inaceitáveis, né, nessa relação institucional. São inaceitáveis, e o que a ordem hoje se propõe a fazer quando isso acontece? Nota de repúdio. Aí vai me dizer que sentou lá o conselho e decidiu então por propor uma ação civil pública. O que acontece atualmente? Todos esses cenários em que a ordem ela se estabelece, ela vem a público para dizer que defende a advocacia, na maioria esmagadora das vezes, é apenas marketing, e marketing vazio, marketing simbólico, para dizer para a advocacia que está fazendo alguma coisa. Quer ver um exemplo? As visitas íntimas no estado de Goiás, em que a ordem, ela judicializou para tornar inconstitucional uma legislação. Sim, e o Tribunal de Justiça disse o quê? Sim, é inconstitucional. À época, o governador Ronaldo Caiado ainda falou da sua contrariedade com relação à decisão do Tribunal de Justiça, que tornou a lei inconstitucional. Ou seja, as visitas íntimas no estado de Goiás deveriam voltar, mas até hoje não voltou. Eu não estou entrando no mérito se certo ou errado, mas o que acontece é que a OAB ela vai até certo ponto. Quando ela esbarra nos seus interesses privados, dos seus mandatários, ela deixa de fazer, não faz absolutamente nada. Ou eu entendi errado, ou Vossa Excelência afirmou que o governador Ronaldo Caiado tem uma interferência hoje forte dentro da Ordem dos Advogados do Brasil. Não só tem uma interferência, mas é uma segunda casa do seu governo. Não só tem uma interferência, como a OAB se transformou num puxadinho. Mas isso é imoral. No governo, absolutamente imoral, e prejudica a advocacia e prejudica o cidadão. Porque quando nós temos uma ordem emparelhada, uma ordem que se submete a todos os tipos de pretensões governistas, nós temos uma ordem enfraquecida. Nós estamos vivendo um tempo em Goiânia, a advocacia e sociedade, que temos problemas de gestão e de políticas públicas todos os dias. Vivemos problemas na área da saúde, vivemos na área de mobilidade, na área de drenagem, estamos em época de chuva. Quem são as instituições a buscar, a fazer esses enfrentamentos? O Ministério Público e a OAB. E o que a OAB faz? O que é que você viu a OAB fazendo nesses últimos tempos? Realmente não vai fazer, porque hoje a OAB se tornou mais parte da administração pública direta do que efetivamente uma instituição civil organizada que defende democraticamente a advocacia e a sociedade.
Quais as suas propostas em relação à inclusão de grupos minoritários, como pessoas negras, pessoas que precisam ganhar ainda mais um protagonismo, o grupo de mulheres dentro da sua gestão, caso eleito? Primeiro, com relação à perspectiva racial, nós temos propostas efetivas e concretas. Não é esse negócio de papinho daqui e papinho de lá, não. Nós precisamos ter proposta. E, para isso, nós vamos trabalhar uma legislação no estado de Goiás que dê maior proteção, sim, à advocacia goiana quando esse tipo de assunto vier a aparecer. E outra, nós precisamos de políticas públicas sérias nesse assunto. Muito sérias, principalmente em relação à advocacia. Nós temos na nossa chapa gente que sofreu preconceito pelo fato de ser preta. E o que nós vamos fazer? Impor as devidas providências, sem ficar nessa de é um diálogo, é uma nota de repúdio, é uma notinha. Não, a gente vai ultrapassar esse limite e é o que precisa ser feito. Agora, em relação às mulheres, pela primeira vez na história nós temos 3 mulheres na linha de frente da CASAG. 3 mulheres que se estabelecem como presidente, vice-presidente e secretário-geral. Nós temos a doutora Keise Dávila na presidência, a doutora Karine Peneira na vice e a doutora Laís Cardoso como secretária-geral. E além disso, Dani, nós temos na presidência da OAB 3 mulheres também. Na vice-presidência com a Mariana França, com a Tuliane Aguiar na secretaria-geral e a Mariana Diggs na secretaria-geral adjunta. Isso sim é representatividade. E para isso, nós não vamos ficar só no diálogo, não. Nós vamos fazer. Como que a sua gestão pode contribuir para a modernização da Ordem dos Advogados do Brasil aqui em Goiás, com implementações, inclusive, de novas tecnologias? Haja visto que estamos na era da inteligência artificial. Olha, o que nós vamos fazer em primeiro lugar? Nós vamos implantar uma gestão participativa. O que nós estamos vivendo é uma gestão com decisões às escondidas. É uma gestão que não se sabe o que se decide pela advocacia e com os recursos da advocacia. Então nós vamos utilizar da modernização para fazer o quê? Implementar um sistema de plebiscito e referêndum nas decisões do Conselho Estadual. Toda a advocacia goiana terá acesso e receberá nos seus meios de comunicação as decisões que estão para serem votadas com os dados técnicos e o que a advocacia pensa sobre aquele assunto. Nós queremos ouvir a advocacia, porque a gestão hoje faz uma gestão para os seus, para aqueles que têm um cargo, para aqueles que têm uma comissãozinha, para aqueles que se estabelecem ali na caneta. Não, hoje, dessa vez, nós vamos mudar essa história dia 19 de novembro para que a partir de 2025 a gente tenha uma OAB diferente. Você fala em suas propostas, eu tive acesso ao PDF das suas propostas antes da nossa entrevista. Você fala a respeito de piso salarial para advogados. Do que se trata? Olha, desde 2019, essa discussão tem sido implementada e foi implementada lá na OAB em 2019. E aí o Conselho, naquele tempo, disse o seguinte: nós vamos então estabelecer esse piso salarial. Naquele tempo eu gravei um vídeo, e ele está inclusive nas redes sociais. Olha, naquele tempo eu gravei um vídeo dizendo, é muito bacana a iniciativa da Ordem, mas eu quero saber se isso não se trata de marketing vazio, se trata só de uma perspectiva para inglês ver. E aí o que aconteceu? Nada. Não foi feito absolutamente nada, mas foi bem divulgado, como se a Ordem tivesse estabelecido um piso, e não estabeleceu. Dessa vez, da mesma forma, não estabelece um piso, faz lá todo uma marketing dizendo que está votando piso salarial e, no fim das contas, não estabelece. E qual a razão disso não ser estabelecido? A dependência absoluta do governo. De quem é a responsabilidade de implementar isso de maneira impositiva, obrigatória? Do Estado, por meio de lei. Por meio de lei. E por quem vocês, advogadas, advogados, sociedade, acham que deve passar essa lei? Por parlamentares e pelo governo do Estado. Uma OAB que hoje é puxadinho do governo não vai criar esse tipo de desgaste cá entre nós. Agradeço a sua participação, a sua disponibilidade. Você tem 1 minuto e 20 para suas considerações finais. Agradeço a atenção e aproveito para fazer o registro que a nossa chapa hoje, a chapa 3, faz o seu lançamento no nosso comitê, que fica no final da Avenida T4. Você pode falar comigo lá no meu Instagram, @PedroMirandaADV, ou no Instagram da nossa chapa, @PelaOrdemGO. Eu espero vocês lá para eu, inclusive, comentar com vocês como será
Agora, deixo aqui também o recado. Nossa festa é para a advocacia. Não é esse negócio de fazer festa de lançamento em frente de bar para aproveitar de muita gente que sequer é advogado para ficar tirando fotinha e aumentando a quantidade de advogados, parecendo aqueles censos que se faz em manifestação, inventado. Pois é, a gente tem que acabar com isso. É a advocacia que precisa participar dos nossos eventos. E hoje nós teremos isso. Vá lá. Escute as nossas propostas e saiba o que a gente vai fazer pelos próximos 3 anos. É a novidade, é o velho enterrado. Conto com vocês, dia 19, Chapa 3. Você tem 20 segundos. E vote Chapa 3 no dia 19, inclusive para que você possa virar a página Advogado e Advogado da Ordem dos Advogados do Brasil. Essa página que, historicamente, sempre foi coronelista. Nós vamos acabar com isso. Muito bem, conversei com Pedro Miranda, obrigado pela sua participação. Vem aqui comigo.